Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 33 O Prodígio e o Mensageiro. A convicção do grande mago e o indivíduo na floresta. Galad não era mais um aspirante. Galad tornou-se um grande potencial. Sua demonstração prática no dia anterior superou as expectativas de todos, tanto dos professores quanto dos alunos. Como era possível, em tão pouco tempo, um indivíduo desenvolver-se nas artes mágicas com tamanha maestria? Indiscutivelmente, Galad possuía o dom para a magia. Além disso, sua determinação e inteligência eram magníficas e o qualificavam ainda mais. Naquela tarde, enquanto alguns alunos ainda se esforçavam na execução das 3 regras básicas da magia, concentração, canalização e explosão, Galad conjurou chamas flamejantes que brilharam por todo o ambiente. Após a grande manifestação mágica de Galad, Galdor, o mentor do grupo, solicitou ao pupilo que se contivesse e apenas observasse o movimento dos outros aprendizes de magia. Até certo ponto, o filho de Elgar entendeu o motivo do pedido de seu mestre. Galdor queria preservá-lo. Contudo, Galad sentiu-se sedento da prática, necessitado de mais treinos mágicos, de mais poder, de mais grandeza. Galdor percebeu a drástica mudança na atitude de Galad. Os gestos do filho de Elgar eram impacientes, explosivos, inquietos. O grande mago não desejou, entretanto, constatou as mesmas reações de seu velho amigo Dovanor em Galad. Ele não gostaria que tudo acontecesse novamente. Então, Galdor decidiu intervir. O grande mago aconselhou Galad a retornar para casa e refletir sobre seu tempestuoso comportamento. Felizmente, o filho de Elgar assentiu. Na manhã do dia seguinte, Galad retornou mudado. Era uma pessoa totalmente diferente do dia anterior. Galdor pôde sentir o ímpeto mágico nos olhos do discípulo. Contudo, o filho de Elgar havia conseguido suprimir sua ânsia de poder. Galad estava com os pensamentos regenerados. Ele muito refletiu sobre os valores os quais havia encontrado. Afinal, como Galad mesmo definiu, os magos devem ser os representantes dos deuses em Nosgor, e nada mais. Preciso manter-me disciplinado, concentrado e calmo, pensou Galad, antes de adentrar a Academia Mágica. Os aprendizes de magia reuniram-se na maior das salas da Academia Mágica, localizada no primeiro pavimento. Todos estavam enfileirados, lado a lado, com suas túnicas tradicionais de cor verde, aguardando a chegada de um mentor para o início das práticas. Galad, determinado, chegou e posicionou-se ao lado dos demais. Como no dia anterior o fogo havia sido o tema principal, o elemento natural para o treinamento daquele dia seria a água. Geralmente, antes das aulas práticas, o professor responsável oferecia uma breve explanação acerca do elemento o qual focariam seus esforços ao longo do dia.
Um velho senhor de cabelos grisalhos adentrou o recinto, apoiado em seu longo cajado retorcido de madeira. Ele tinha as sobrancelhas bastante grossas e um grande bigode lhe cobrindo a boca. Era de baixa estatura e bem rechonchudo para um mago. Contudo, era tão respeitado quanto Galdor. Seu nome era Daenar, e ele ministrava as aulas de magias arcanas. Atenção, aprendizes! Muita atenção! Bradou Daenar com sua voz rouca. A partir de agora, eu desejo contemplar explosões mágicas em forma de água. Será que vocês conseguirão me deixar satisfeito? Eu não desejo gotas nem respingos. Quero um mínimo esguicho de água, certo? Gradualmente, alguns ajudantes de Daenar aproximaram-se com vasilhames para que os aprendizes, através de seus poderes mágicos, conjurassem jatos de água. Os recipientes foram colocados à frente dos aspirantes, e então, com o sinal de Daenar, os alunos, um por vez, iniciaram suas tentativas de conjuração. Os esforços eram intensos, porém, os resultados eram infrutíferos. A grande maioria conjurou apenas vapores ou fumaças, mas nenhum indício de água em seu estado líquido. Então, quando chegou a vez de Galad, ele lembrou-se de um detalhe. Desculpe-me, mestre Daenar, disse o filho de Elgar, clamando a atenção de todos para si. Não seria interessante se o senhor nos desse algumas explicações sobre o elemento água? Talvez o senhor pudesse nos descrever alguns detalhes que nos auxiliasse na conjuração. O velho mago cerrou suas grossas sobrancelhas e retrucou a Galad com bastante rispidez. Por acaso o senhor já participou de alguma aula prática desde o início? Não, senhor. Ontem eu estive presente apenas na parte final dos estudos. Oficialmente, hoje é meu primeiro dia, respondeu o filho de Elgar, prontamente. Resmungou Daenar. Mas o senhor é um humano, não é? Sim, é claro que sou humano, mestre. E desde quando preciso falar do elemento água para humanos, Galad? O velho mago gorducho indagou com rudeza, a fim de embaraçar o filho de Elgar diante dos outros alunos. O propósito de Galad era apenas auxiliar aqueles que estivessem encontrando dificuldades na execução das magias propostas. É claro que o filho mais erudito de Elgar tinha conhecimento sobre as propriedades da água, bem como a razão de tantas respostas grosseiras do professor encarregado. A água é a essência dos criadores mais abundante nos humanos, pois o povo de Elgar é abençoado pela graça de Goratur, o deus dos mares. Dessa forma, os humanos tendem a ter uma ligação maior com a água, seja pelos costumes, rios aproveitados para a pesca, seja pela facilidade dos magos de brava margem em conjurá-la. Ignorando a descortesia de Daenar, Galad agarrou firme seu cajado de madeira e o elevou acima de sua cabeça. Com a mão livre, espalmada, o filho de Elgar apontou para o vasilhame e então, em um piscar de olhos, a magia estava feita. Um forte brilho azul irradiou-se da mão espalmada de Galad. Em seguida,
um intenso jato de água preencheu o vasilhame diante do aprendiz. Eis o triunfo do aprendiz perante a perplexidade de Daenar. Nem mesmo Galdor, o mais talentoso de todos os magos, havia conseguido conjurar água em tão pouco tempo de estudo. Galad era definitivamente um prodígio. Como isso é possível? Murmuravam alguns dos alunos, boquiabertos. Ele realmente conseguiu, sussurravam outros, ainda sem assimilar o grande feito de Galad. Em um dia, o filho de Ogar havia conjurado labaredas flamejantes. No dia seguinte, Galad preenchia um recipiente de água sem muito esforço. A situação era extraordinária. Ao que tudo indicava, Galdor havia encontrado um potencial sucessor. Antes mesmo que pudesse dirigir-se até a sala de Galdor, Daenar foi surpreendido com a aparição do grande mago. Ele esteve observando os aspirantes da entrada da sala, sem ser percebido. Galdor, você não vai acreditar, disse Daenar, ainda admirado. Não se preocupe, respondeu Galdor, acenando com uma das mãos. Eu estive aqui desde o princípio e presenciei o êxito de Galad. O grande mago aproximou-se de seu discípulo, com um semblante de admiração e entusiasmo. Galad sentiu-se um pouco acuado com a chegada de Galdor. Contudo, manteve-se firme, aguardando uma manifestação positiva de seu mestre. Com um aceno, Galdor solicitou que Daenar prosseguisse com o treinamento dos outros discípulos. Gradualmente, os aprendizes voltaram aos seus afazeres e acabaram ignorando a grande amostra de poder de Galad. Estimulado, Galdor tratou de enaltecer os feitos do filho de Ogar. Nitidamente, Galad tinha muito potencial. Você tem noção da grandeza de seus atos? Indagou o velho mestre, com um sorriso. Após tanto tempo, finalmente encontrei alguém digno para me suceder. Não creio que eu seja essa pessoa, mestre, confessou Galad, um tanto incrédulo com a afirmação de Galdor. Ainda tenho muito a aprender. Somente o tempo dirá se prevalecerei ou fracassarei. Tempo? Indagou Galdor, com o semblante fechado. Você acha mesmo que precisamos de tempo, Galad? Após um dia de leitura, você conjura labaredas flamejantes. No dia seguinte, você conjura água tão bem quanto eu, um experiente e velho mago. Você não percebe quão grande é o seu poder mágico? Venha, aproxime-se. Vamos executar um último teste para comprovar minhas convicções. Congele a água desta vasilha. O pedido de Galdor deixou Galad pouco à vontade. Estaria mesmo o grande mago com razão acerca das habilidades prodigiosas do filho de Ogar? O aprendiz sentiu que não custava nada tentar, embora ele acreditasse impossível mais um grande feito seu. Embora estivesse determinado, Galad considerou sorte suas duas conjurações. De qualquer forma, o pupilo de Galdor seguiu as orientações de seu mestre. Galad aproximou-se da vasilha, focado em seu objetivo. Ele apertou firme seu cajado na mão esquerda e, com a outra mão espalmada sobre o recipiente com água, direcionou sua energia para a extremidade de seus dedos. O filho de Ogar deveria criar um frio intenso, suficiente para transformar
água líquida em sólida. Aquela era uma tarefa muito avançada, requisitada apenas aos aprendizes em níveis mais elevados em conhecimento e prática. Contudo, Galdor raramente erra. O velho mago estava convicto que Galad não falharia. A energia vital começou a percorrer por todos os membros de Galad. Sua concentração alcançou o ápice e a canalização ocorreu em seguida. Em poucos instantes, a explosão do mana foi desencadeada. Um pequeno brilho foi expelido dos dedos da mão direita de Galad sobre o vasilhame com água. Consequentemente, a água foi atingida de uma temperatura muito baixa. Toda a superfície da vasilha foi coberta de uma fina camada de gelo, até a água tornar-se puramente sólida. Galad havia triunfado uma vez mais. Galdor riu satisfeito. "Pelas barbas de Goratur!" disse o filho de Elgar, admirado com o sucesso. "Eu jamais pensei que seria possível, mestre." "Eu sempre acreditei em você, meu caro," respondeu Galdor, contente. "No entanto, confesso que estou surpreso com sua demonstração de poder e habilidade. Você superou minhas expectativas. Além disso, você percebe haver algo mais extraordinário em seu feito do que a execução da magia?" "Não, o que é?" questionou o filho de Elgar, admirado. "Observei atentamente seus movimentos, Galad," respondeu Galdor, entusiasmado. "Você não utiliza a mesma mão de seu cajado para executar a explosão de mana. Isso é formidável." "Desculpe, mestre, mas não compreendo o que o senhor está tentando me dizer. O que há de tão surpreendente em meus movimentos?" indagou Galad, confuso. "Você não vê?" disse Galdor, apontando para o restante dos alunos na sala, que ainda tentavam conjurar a água. "Todos os magos, tanto professores quanto aprendizes, todos realizam a explosão por meio de seus canalizadores. Observe." Galad desviou o foco de sua atenção de Galdor e analisou os movimentos dos aprendizes na sala. Mestre Dainar prosseguia conduzindo os alunos e lhes oferecia dicas e métodos para auxiliá-los com a terceira regra básica da magia. No entanto, alguns sequer conseguiam realizar o primeiro passo, a concentração. Ao contemplar atentamente os outros alunos, Galad percebeu: nenhum deles tentava conjurar magia como ele. Todos apontavam seus cajados, varinhas ou bastões para as vasilhas e não a mão desocupada. Este era mais um indício de que Galdor estava correto. "Esplêndido, não é?" indagou o velho mago, satisfeito. "Sua aptidão é magnífica, pois enquanto todos utilizam a mesma mão que segura o canalizador para explodir o mana, você o faz de maneira totalmente diferente. Sua energia é canalizada para um braço e transferida para o outro antes da explosão. Isso é incrível." Um tanto confuso, o filho de Elgar ainda não havia conseguido assimilar o quão grandioso era seu potencial. Felizmente, sua determinação havia sido recompensada após incessantes e cansativas leituras. Seu futuro parecia ser bastante promissor. Galdor aproximou-se e pôs sua mão direita no ombro esquerdo de Galad. O filho de Elgar mantinha um olhar assustado após as palavras do velho mago. O tempo em torno dos dois homens parecia ter parado.
Naquele momento, depois de 3 dias de volta à magia, Galad ouviu uma das frases que perduraria em sua mente durante muito tempo. "Você está preparado, meu caro?" disse Galdor, conciso. "A partir deste dia, você poderá trilhar seu caminho como um mago de brava margem." Para Galad, a decisão de Galdor era lei. O grande mago era um modelo a ser seguido e muito respeitado por todos os humanos. Sua opinião sempre é considerada, ou seja, se Galdor acredita que Galad esteja apto para ser nomeado um mago, ninguém vai contradizê-lo. Um misto de alegria e alívio percorreu pelo corpo do filho de Elgar. Ele sentiu-se satisfeito com seu empenho e ansioso por seu futuro. Porém, fez questão de acalmar-se e lembrar-se dos atributos de um bom mago. Galad precisa manter-se disciplinado, concentrado e calmo. "Acompanhe-me até minha sala, Galad", disse Galdor, resoluto. "Você está liberado desta sessão de aulas práticas." Mestre e discípulo encaminharam-se para a saída do recinto. Enquanto isso, Daenar persistiu em sua orientação aos aprendizes rumo à explosão mágica, porém sem muito sucesso. Ninguém perceberia a partida de Galad e Galdor, até que o velho mago se manifestou. "Galad não fará mais parte deste grupo, Daenar", sentenciou Galdor, rígido. "A partir de agora, ele me acompanhará." O velho rechonchudo Daenar, bem como os alunos presentes, ficaram boquiabertos com a cena decorrida. Primeiro, após muitos anos, Galdor voltava a lecionar aulas de magia, e agora, depois de 2 amostras do poder de Galad, o grande mago retirava o filho de Elgar das aulas práticas. Todos se entreolharam com estranheza. Ninguém entendeu o que realmente acontecia com Galdor e Galad. No caminho para a sala de Galdor, além do grande corredor da Academia Mágica, no segundo pavimento, o velho mago fez questão de indagar seu talentoso discípulo sobre suas futuras decisões. "Então, meu caro", iniciou o grande mago, curioso, "você já decidiu por qual caminho seus passos trilharão a magia?" Sem titubear, nem um pouco, Galad respondeu: "Estive com muitas dúvidas, mestre. Aliás, esta reviravolta em meus treinamentos não era esperada. Contudo, acredito que decidi qual dos caminhos seguir. Minha mente está menos nublada agora. Planejo usar meus esforços para auxiliar a magia alquímica." "O quê?" indagou Galdor, incrédulo. "Aspiro tornar-me um alquimista", respondeu Galad, sereno. "Há um grande vazio na área alquímica, tanto em magos quanto em escrituras. Desejo preencher esse vazio." O semblante de Galdor alterou-se drasticamente. Ele não esperava que Galad fosse optar por aquele caminho de estudos mágicos. O velho mago acreditava cegamente que o filho de Elgar fosse sucedê-lo por meio do caminho elementar. Era uma lástima mágica. "Há algo de errado, mestre?" perguntou Galad, notando a mudança no comportamento e humor de Galdor. "Não é nada, Galad", respondeu o mago, desanimado. "Apenas acredito ser um desperdício mantê-lo em meio a elixires, escritos e transmutações." O lamento de Galdor perdurou algum tempo. O grande mago acreditava que Galad permaneceria na magia arcana, se aprimoraria em um dos elementos básicos, água, fogo ou luz, e por conseguinte ingressaria em uma das ordens de mago de Nosgor, Ordem Anil, Ordem Rubra ou Ordem Alva. Contudo, ele estava enganado. Os dois seguiram até a sala do mestre. Lá,
o velho mago encaminharia Galad para o responsável alquímico da Academia Mágica, Baldus. A uma longa distância da Academia Mágica, a leste de Brava-Margem, um mensageiro do povo de Deleran alcançava o bordo da Floresta dos Centauros. A missão do Fauno era informar o líder dos Centauros sobre o ocorrido com o primogênito de Elgar, no Pântano da Agonia. Os faunos, habitantes geralmente de prados e bosques, evitam a todo custo adentrar florestas e matas densas, pois não confiam nos espíritos que lá vivem. Contudo, assim como o grupo de Deleran fizera no Pântano da Agonia, o fauno mensageiro ignorou os velhos costumes, pois a mensagem continha um elevado grau de urgência e importância. O êxito do fauno na entrega da mensagem poderia influenciar no futuro de muitos. Ao adentrar a floresta, o fauno teve a sensação de ser vigiado, mesmo sem ter avistado ou escutado alguém. Ele sabia que os espíritos da floresta podem amedrontar aqueles que os temem, contudo, fez questão de manter-se focado em seu propósito. Ele tinha de falar com Acaran, senhor dos centauros. À medida que corria, o mensageiro sentia as árvores lhe sussurrarem, como se quisessem alertá-lo de algum perigo adiante. No entanto, o fauno continuou o percurso, cada vez mais, embrenhando-se floresta adentro. Ele tentou recordar-se da essência dos humanos. Talvez pudesse criar a coragem dentro de si para prosseguir seu tortuoso caminho. Por sorte do fauno, a tarde era ensolarada e assim a floresta não estava tão assustadora. Houve um momento da caminhada onde o mensageiro deparou-se com uma encruzilhada. Eis sua dúvida: por qual caminho teria de seguir, direita ou esquerda? Nesse instante, o fauno foi acometido de um estalo de sua memória. Ele lembrou-se que poderia clamar pela presença dos habitantes da floresta. Bastava a ele recordar-se das palavras para tal. Alguns instantes em silêncio foram o suficiente para que o fauno relembrasse o código de convocação de membros do protetorado. O que seguiu foi a proclamação do indivíduo aos moradores da floresta. Da floresta ao bosque, da caverna ao portão cerrado, convoco a ti, servo dos criadores, membro do protetorado. Venho de longe, dos prados, ao teu recanto afastado. Convoco a ti, servo dos criadores, pois também sou o protetorado. O silêncio prosseguiu após as palavras do fauno, e nada mais aconteceu. Os dois caminhos continuaram fixos na estrada. As árvores mantiveram-se imóveis e intimidadoras. Ninguém apareceu. O fauno perguntou a si mesmo se proferiu o código corretamente. Porém, pelo insucesso de seu clamor, provavelmente alguma palavra havia sido trocada. Incerto, o mensageiro decidiu seguir a estrada. Ele tomou o caminho à sua direita. Naquela direção, as árvores eram menos robustas e a estrada mais iluminada pela luz do sol. Seu movimento era rápido. Ele corria determinado ao seu desconhecido destino. Os sons do ambiente resumiam-se aos passos apressados do fauno contra a relva da floresta e o cantarolar de alguns pássaros no topo das mais altas árvores. Então, sem motivo aparente, o fauno mensageiro percebeu o vôo e grasno de aves adiante de onde estava. Em seguida, um silêncio intenso e profundo acometeu o local. O fauno cessou sua corrida, intimidado pela sorrateira e repentina chegada de um grupo de indivíduos. Eis um encontro raro de acontecer. Nada tema, meu caro! Bradou uma sisuda voz,
acompanhada de som de um pesado galope. Você está entre amigos, filho dos bosques. O grande grupo de centauros surgiu inesperadamente em torno do fauno, advindos do nada, como se, momentos atrás, estivessem invisíveis. Aflito, o fauno acalmou-se com as palavras do líder do grupo. Então, o mensageiro fez questão de prosseguir com sua missão. Olá, filhos da floresta, disse o fauno, pouco à vontade. Sou mensageiro de Deleran, senhor dos faunos. Sou recém-chegado do pântano da agonia, onde estive com meu senhor. Tenho uma importante notícia para ser entregue ao líder dos centauros, Acaran. Por favor, leve-me até ele. E o pedido do fauno, mensageiro, foi atendido. Alguns dos centauros seguiram à frente para que o fauno os acompanhasse. Sem hesitar, o mensageiro consentiu e adentrou a densa floresta, logo atrás de seus anfitriões, calado e decidido. Centauros e fauno andaram um bom trecho nas entranhas da mata, até alcançarem o povoado no coração da floresta. Adiante do grupo, que conduzia o mensageiro do povo de Deleran, estava Orondê, fiel conselheiro e grande amigo de Acaran, senhor dos centauros. A chegada do grupo e do forasteiro causou um grande alvoroço no pequeno povoado. Uma multidão brotou dos inúmeros casebres construídos com troncos secos e galhos. O que está acontecendo? Perguntaram alguns. O que este fauno faz aqui? Questionaram outros. Eis o senhor dos centauros, mensageiro, anunciou Orondê, prestativo. O imponente líder centauro emergiu da entrada de seu casebre e foi saudado por todos os presentes. Lenta e ameaçadoramente, Acaran aproximou-se do amedrontado mensageiro. O que faz aqui, filho dos bosques? Indagou o senhor dos centauros, rígido como uma rocha. Meu nome é Amirã, senhor, respondeu o fauno, hesitante. Trago uma importante mensagem de meu líder, Deleran, senhor dos faunos. Deleran? É sobre o primogênito dos humanos? Vocês conseguiram capturá-lo? Irrompeu Acaran, impaciente. Lamento, senhor, disse o fauno, acanhado. Nós o capturamos no pântano da agonia, contudo, o primogênito dos humanos aliou-se ao dragão Laefel e conseguiu fugir. Aparentemente, eles partiram para o leste. Raios! Esbravejou o senhor dos centauros, assustando a multidão. Não podíamos ter falhado. Os místicos pressentem uma grande sombra nascente no leste. O primogênito dos humanos está envolto em uma aura negra. Ao que tudo indica, o protetorado não conseguirá conter a oscilação das eras. Precisamos clamar por ajuda. Há um, dentre os humanos, que poderá ser confiado em tempos difíceis. Ancarato, respondeu Orondê, prontamente. Irei até ele, mestre. Precisamos alertá-lo sobre a aura que circunda o filho de Elgar. Está certo, Orondê, meu leal amigo, disse Acaran, um tanto mais sereno. Confio em você. Tome cuidado com os inconsequentes humanos e retorne com boas notícias. Relembre a força de teu nome. O altivo centauro curvou-se em reverência a seu líder, acenou aos presentes e partiu. Acaran manteve a confiança em seu fiel conselheiro e amigo. Dentre os centauros e faunos, o momento era de muita tensão. Os povos da floresta e do bosque temiam pelo futuro próximo. Seus mensageiros carregavam suas últimas esperanças, por boas notícias e bons tempos. Fim do capítulo 33.